essa oportunidade. Deus é bom, tem que cuidar de nós, tem nos dado a oportunidade de aprender a sua palavra. Dia 9 de julho desse ano, não me lembro qual foi o contexto aqui na igreja, mas não sei se foi o dirigente ou se foi o próprio pastor Pérez que deu a oportunidade para que alguns irmãos lessem alguns versos da palavra de Deus, talvez alguns versos que estavam meditando naquela semana, naqueles dias. Foi muito curioso, eu fiquei, obviamente, prestando atenção na leitura dos irmãos, e depois eu comentei com o pastor, talvez, uma conclusão da leitura, ou da maneira como os irmãos apresentaram ali os temas, né, relacionados aos versos que leram, e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: praticamente todos que leram, foram alguns, talvez 6 ou mais irmãos leram alguns versos. Foi muito curioso que todos, sem exceção, leram versos que tinham um tema basicamente assim: Senhor, eu preciso do Senhor todos os dias. E é claro que talvez alguns poderiam ler outros versos de outros temas, como por exemplo, agradecendo a Deus pelas bênçãos, versos sobre missões, obra missionária e tantos outros temas de vida cristã. Mas foi muito curioso que naquela altura, eu até fiz questão de anotar ali, dia 9 de julho de 2023. E para mim foi uma lição de que, olha, eu imagino que isso se reflete, é um espelho do que acontece em todas as igrejas. Aliás, o que acontece com todos os crentes. Que é o seguinte: diariamente nós precisamos do Senhor para as nossas vidas. Por mais que você esteja bem, por mais que nós estejamos bem, andando com o Senhor, aprendendo, muito abençoado ali até com o irmão José de Paula, falando de como, embora, permita-me aqui, irmão, mesmo já limitado fisicamente, em alguns momentos, né, segundo ele, sentindo algum cansaço, assim, pela experiência de vida, mas ele diz: no meu interior eu me sinto renovado a cada dia. Hoje eu me sinto mais vigoroso do que quando eu era jovem, do que o Senhor tem falado conosco. Mas ainda assim, todos nós precisamos do Senhor. Eu queria ampliar um pouco até essa ideia hoje, dizendo o seguinte, porque o que eu gostaria de falar com os irmãos hoje está num texto, aqui em Lucas capítulo 7, e é um texto onde Jesus opera um milagre, um dos milagres de Jesus, onde ele ressuscita um jovem. Nós não sabemos qual é o nome desse jovem, nem mesmo o nome da sua mãe, que está presente aqui na narrativa também nesse texto. E o texto, portanto, fala sobre o milagre de Jesus. Então eu gostaria de ampliar essa ideia, dizendo que todos nós precisamos do Senhor. Não sei se seria muito ousado da minha parte dizer o seguinte: todos nós precisamos de um milagre do Senhor nas nossas vidas, ou talvez de alguns milagres. Eu sei que diariamente Ele está operando milagres, talvez pequenos milagres aos nossos olhos, e diariamente isso acontece, mas eu imagino que todos nós, todos os crentes, e por que não dizer, talvez todos os incrédulos, sejam pessoas que talvez não tenham todo o entendimento do Evangelho e são incrédulos, ou quem sabe até mesmo aqueles que militam contra o Evangelho, contra o Senhor, poderiam dizer que esperariam ou esperam algum milagre em sua vida. Não sei se eles esperam que Deus opere o milagre, mas eles esperam um milagre também na sua vida. Um pouco de contexto aqui para os irmãos, aqui do Evangelho de por Lucas, é que esse texto que fala sobre a ressurreição desse jovem, desse filho, e o texto fala que desta mãe, ele era o único filho dela. E Lucas, portanto, ele registra para nós no seu Evangelho o que alguns comentaristas falam sobre os 3 únicos filhos. Lucas, portanto, narra aqui a ressurreição do único filho dessa mulher, chamada aqui, tem até um título na minha Bíblia, talvez na sua Bíblia também tem, a viúva de Naim. Então, a mulher viúva que tinha apenas um único filho, uma família curta, pequena, portanto, é a primeira narrativa que fala sobre um único filho. Aqui no capítulo 7. No capítulo 8 também fala sobre um único filho, que é, aliás, uma única filha, perdão, que é a filha de Jairo. E ela também foi ressuscitada por Jesus. E no capítulo 9 também fala sobre um único filho de um homem, que também não fala sobre o nome dele, nem do jovem, nem do seu pai,
mas era um jovem endemoniado. E o seu pai, portanto, vai até Jesus, desesperado, e ele também diz para Jesus: ele é meu único filho. Então Lucas registra para nós esses chamados, três únicos filhos, 2 rapazes e uma moça. E ambos tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor operou um milagre na vida, eu diria que não só na vida desses 3, porque 2 deles foram ressuscitados, um rapaz e uma moça, mas evidentemente que também na vida da sua família, dos seus pais, que estavam desesperados para que o Senhor operasse um milagre na vida desses seus filhos únicos. Bem, falando sobre milagre, então eu queria propor aqui para os irmãos, olhando aqui para este milagre, tentando observar o que está por trás desse milagre aqui, quando Jesus então, ele ressuscita esse filho. Eu imagino que vocês já conheçam aqui o texto, mas já estou aqui dizendo o que vai acontecer no final dessa história. Jesus vai ressuscitar a vida de um homem que de fato estava morto, por isso que ele vai ser ressuscitado. E o que está por trás desse milagre? Então eu queria propor para os irmãos 3 lições que nós podemos aprender sobre esse milagre de Jesus. Primeiro, é que as pessoas estão atrás de um milagre, sem exceção. O fato é que algumas pessoas dessa multidão, talvez a grande maioria das pessoas, crentes ou não, é que existem algumas pessoas com a necessidade mais pontual, talvez, de um milagre, uma necessidade mais urgente de um milagre, como estava acontecendo com essa mãe nesse momento. Uma outra lição é que o Senhor, Ele opera milagres na nossa vida, constantemente. Mas é bem verdade que em alguns momentos parece que é mais especial, é mais visível, mais visual, ao ponto de outras pessoas reconhecerem a atuação de Deus nas nossas vidas. De vez em quando o Senhor faz isso conosco, Ele opera um milagre e é tão visual que outras pessoas, não apenas nós, percebem esse milagre. Elas concluem que isso só pode ser coisa de Deus. E em último lugar, uma última lição, é que, irmãos, vejam, muitas vezes o Senhor opera um milagre na nossa vida. Ele nos abençoa, Ele trabalha, Ele transforma, Ele cura as nossas vidas, Ele faz uma obra na vida de alguém. E o agir dele nas nossas vidas, na vida dessa pessoa em especial, não tem apenas como propósito abençoar essa pessoa. Obviamente que ela é abençoada, ela recebe esse milagre do Senhor. Mas o Senhor, o milagre é tão maravilhoso, ele é tão grande, que ele alcança muito mais do que apenas a pessoa que pôde usufruir daquele milagre. Ele alcança outras pessoas são abençoadas. E é o que nós vemos aqui no texto. Eu quero que os irmãos me acompanhem, portanto, aqui na leitura, no capítulo 7 de Lucas, a partir do verso 11, como já foi projetado aqui na TV. Eu vou ler aqui o verso 11, primeiramente. Lucas, capítulo 7. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Quantas vezes nós lemos aqui no Evangelho uma multidão de pessoas seguindo a Jesus? E é bem curioso também nós estudarmos isso, que em alguns momentos Jesus, inclusive, ele precisou se afastar da multidão, até fugiu da multidão, porque nem sempre as pessoas o seguiam com a motivação correta. Algumas vezes, dentro da multidão, haviam pessoas que queriam matar Jesus. Em outros momentos, algumas pessoas queriam fazer Jesus rei, mas não da maneira como ele veio para reinar. Um rei mais político, menos com atuação espiritual nas nossas vidas, não apenas um rei que veio nos salvar, mas também aquele rei muito político que libertaria a nação de Israel do jugo de outras nações, como nesse momento aqui do Império Romano. Mas sempre havia uma multidão seguindo a Jesus, uma multidão que tinha suas necessidades, assim como certamente todas as pessoas que nós talvez encontramos, como nós mesmos, numa proporção pequena ou grande, temos algumas necessidades. E como o Ronaldinho, inclusive, falou aqui no início, vendo aquele texto ali, Mateus 8, se não me engano, ele compartilhou conosco dizendo que nós podemos orar e devemos
crendo que o Senhor vai cuidar de nós e vai suprir as nossas necessidades, vai conceder aquilo que nós necessitamos. Verso 12 diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Parece que eles se encontraram aqui dois grupos, porque Jesus não vinha sozinho com seus discípulos, tinha uma multidão junto a ele, e eles se encontram, portanto, uma outra multidão, muitas outras pessoas. Era aquele cortejo fúnebre, levando aqui então aquele jovem, filho único dessa viúva que havia morrido. Um momento muito triste, certamente. Naquela época havia inclusive algumas pranteadeiras, eram pessoas que eram contratadas para chorarem nesses sepultamentos, nessas reuniões fúnebres, né? E certamente eles estavam levando esse jovem, que talvez uma espécie ali de caixão, naquele cortejo, naquele desfile, digamos assim, fúnebre. Um momento muito triste, um desalento muito grande. E para dar um pouco mais de contexto aqui, por que era tão difícil essa situação para essa mãe, é que o texto Lucas faz questão de registrar aqui que se tratava de uma mulher viúva. E naquela época, uma viúva, ela não tinha uma aposentadoria, ela não recebia nada por ser uma viúva naquele momento. Uma viúva naquele momento, naquela cultura, naquela época, certamente era uma mulher muito sofrida. Ao ponto, por exemplo, do apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 5, praticamente ele trata ali boa parte daquele capítulo sobre o cuidado para com as viúvas. Porque haviam tantas viúvas com necessidades que precisava ter algumas regras na igreja, a fim de que a igreja pudesse, de fato, ajudar aquelas que verdadeiramente eram viúvas. Acontecia de homens muito mais velhos casarem com mulheres muito novas. E, estatisticamente, havia muitas viúvas naquela época. Mulheres que talvez não poderiam trabalhar, desprovidas de qualquer ajuda financeira. E tudo bem que o texto não é tão preciso, que não dá para nós tantos detalhes, mas eu imagino que o fato daquela mulher perder o seu filho naquela altura significava não apenas a perda do filho, que isso já era demais, né? Mas significava também uma perda de sustento, uma situação difícil financeira para aquela mulher, sem recursos, sem apoio, sem ajuda. Então ela estava numa situação completamente deplorável, uma situação dificílima, uma angústia muito grande. Então notaram que diante daquela multidão de pessoas seguindo a Jesus, com as suas necessidades, vem de vez em quando algumas pessoas com mais necessidade do que outras. Talvez na igreja hajam pessoas assim. Todos nós temos as nossas necessidades, mas existem momentos onde alguns estão com mais necessidade. E claro, aplicando agora para nosso contexto aqui de igreja local, claro que nós devemos também ter essa atenção. Aqueles que têm uma necessidade mais pontual, uma necessidade de ajuda mais momentânea ali, precisa de ajuda mais imediata. O que estava acontecendo com aquela mulher é que ela precisava de uma grande ajuda. E ela estava ali certamente ansiando um milagre do Senhor. Não tinha muito o que fazer a fim de que ela pudesse se sustentar. Verso 3, alguém pode ler, por favor? Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Não sei qual tem sido a sua atitude diante de um culto fúnebre, né? Quando você vai em um velório, em um funeral. Mas eu acho que é educado você não chegar ali falando demais, talvez ouvindo mais, talvez consolando de alguma maneira, orando brevemente pelas pessoas enlutadas, pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Então não é muito educado você ir no velório e ficar ali falando demais. Agora, eu fico imaginando num culto fúnebre, num cortejo fúnebre, irmãos, alguém chegar ali para uma mãe que acabou de perder o seu filho e dizer assim para ela: não chora não,
Então, mas como que não chora? Como que uma mãe que perde um filho não vai chorar naquele momento? Como que uma mulher, num momento tão desesperador da sua vida, não vai chorar? Acho que nenhum de nós deveria ter uma audácia em dizer para uma mãe que acabou de perder um filho: não chores. Mas nós não estamos falando aqui de qualquer pessoa. Nós estamos falando do Senhor da vida, de alguém que poderia ressuscitar o filho daquela mulher. É interessante que, olhando para esse verso 13, para o verso 14 também, parece que Jesus está sendo tão inconveniente, né? Então, primeiro ele chega para aquela mulher: não chores, para aquela mãe. Ora, mas como que eu não vou chorar? É claro que, talvez por muito menos, nós choraríamos. Talvez por uma perda muito menor, nós choraríamos. E, evidentemente, se os pais aqui, se alguém já perdeu um filho, como que isso é difícil? Como que é um sofrimento para um pai e para uma mãe perder um filho? Mas Jesus, ele não é qualquer pessoa. Nós estamos falando do Senhor da vida. E Ele pode, portanto, dizer para nós nesses momentos: não chores. Ele nos consola. Eu disse para vocês no início da mensagem que constantemente Deus tem operado pequenos milagres nas nossas vidas. Alguns são grandes, ao ponto de outras pessoas até mesmo poderem observar. Outras pessoas fazem uma constatação: olha, Deus fez uma obra na sua vida. Mas eu sei que existem esses pequenos milagres diários na nossa vida. Eu acho que esse não chores aqui, ele se enquadra talvez nesses pequenos milagres. Em momentos onde você ou nós estamos sofrendo, está difícil, dá vontade de chorar, e talvez nós lemos ali na palavra do Senhor, no texto, e nós nos sentimos consolados com aquilo. Deus nos revigora, Deus nos anima, nós podemos então continuar. Ou talvez o próprio Espírito Santo que habita em nós está falando conosco, nos consolando, nos confortando, nos dando ânimo, nos dando forças. Eu lembro daquele verso ali em Hebreus capítulo 11, aquele texto está aqui chamado Galeria dos Heróis da Fé, e diz lá, não lembro qual é o verso, mas é no capítulo 11, alguns versos talvez para frente, lá, depois do verso 20 em diante, falando sobre esses homens de fé, diz assim: da fraqueza tiraram forças. Talvez são esses pequenos milagres que diariamente o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Nos dando força, nos ajudando a continuar servindo a Ele. Nós precisamos. E verso 14 agora, alguém leia, por favor. Chegando-se tocou o esquife, e parando o que eu conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O esquife aqui é caixão, né? Como se fosse aquele caixão, um pouco diferente do que nós conhecemos hoje como caixão, mas havia na cultura judaica ali algo parecido com o que nós entendemos hoje como, ou conhecemos como caixão. Então Jesus não apenas se dirige àquela mãe desesperada, arrasada, diz para ela: não chores, mas ele vai na frente ali, para todo aquele cortejo, toda aquela multidão de pessoas, aqueles que estavam conduzindo ali o caixão, o esquife, os faz parar. E ele então se dirige ao jovem, ao morto, e simplesmente diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Jesus nem o chama aqui pelo nome, mas apenas diz: jovem, eu te mando, levanta-te. Esse sim foi um grande milagre na vida daquela mulher. Todos notaram, todos puderam perceber. De vez em quando o Senhor realiza algo grande mesmo nas nossas vidas. Pequenos milagres, mas em alguns momentos, alguns grandes milagres também. O que diferencia, olhando para nós, né, da nossa perspectiva desses milagres? Eu diria que absolutamente nada. Tanto os pequenos milagres como os grandes milagres, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos de fé, confiar que é Ele quem vai realizar esses milagres na nossa vida. Portanto, nós precisamos confiar sim. Se há alguém com necessidade de saúde, alguém enfermo, nós oramos por saúde.
Se alguém com necessidade financeira, oramos para Deus suprir as suas necessidades. Se há alguma outra necessidade, bom, nós podemos orar para aquela necessidade e confiar que Deus pode suprir. Minha mensagem aqui não é uma mensagem dizendo que Deus vai fazer tudo o que nós pedirmos. Ele faz de acordo com a sua vontade. Mas obviamente nós precisamos de fé, de confiança nele. Agora, o verso 15. Outro irmão ou irmã poderia ler, por favor? Sentou-se o que estivera noivo, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Então, que milagre completo, né? É interessante, a gente pensa sempre que o milagre parece que é para a mãe, né? Ela que estava precisando de um milagre, mas na verdade o milagre foi trazer à vida aquele jovem que havia morrido. Mas obviamente que todos puderam usufruir daquele milagre. Uma mulher desesperada, arrasada, e o Senhor fez uma obra na vida dela, ao ponto do autor aqui do evangelista de Lucas dizer que ele o restituiu à sua mãe, devolveu a ela. Parece que, olha, de uma certa maneira, tudo voltou a ser como era. Então, não sei se às vezes as coisas vão acontecer assim, Deus vai fazer com que tudo volte a ser como era, mas certamente Ele tem operado milagres nas nossas vidas, irmãos, e nós podemos louvar o Senhor por isso, agradecê-lo por esses milagres que Ele tem operado nas nossas vidas. Essa mãe aqui foi fantástico, né? Foi muito especial. Tudo voltou a ser como era. Ele restituiu o seu filho, aquela mãe arrasada. Agora os versos 16 e 17, eu falei para vocês, qual é o alcance desse milagre, desse grande milagre que nós podemos observar aqui nesse texto em Lucas capítulo 7. O milagre ele não apenas alcançou, a obra não apenas alcançou aquele jovem, a sua mãe, a sua família, mas todos que estavam ali foram alcançados por esse milagre. Deus fez uma obra na vida de todos que presenciaram, observaram, viram aquele milagre do Senhor. Verso 16, alguém leia, por favor. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Era notável, ninguém tinha dúvidas de que, olha, isso foi uma obra de Deus. Deus visitou o seu povo. Não sei se todos que estavam aqui conheciam o Senhor, entendiam, tinham uma compreensão do Evangelho, do Salvador, que era Jesus, mas ninguém teve dúvidas de que aquilo era uma obra do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes os milagres de Deus na nossa vida, além de nos alcançar, de nos abençoar, eles podem alcançar outras pessoas. Coisas simples como a transformação que Ele fez nas nossas vidas, o testemunho que você tem dado hoje de vida cristã, a diferença que Deus tem feito na sua vida hoje. Então, bom, esse testemunho, essa transformação, esses milagres, eles servem para que outras pessoas também notem isso na nossa vida. Isso só pode ser obra de Deus. É tão bom quando isso acontece, né? As pessoas podem então reconhecer de que essa obra que foi feita na sua vida, isso é coisa de Deus. Verso 17 diz assim: esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia, por toda a circunvizinhança. Então, notaram como que o alcance foi grande aqui? Como que o milagre do Senhor na vida de uma pessoa, na vida de uma família, ele alcançou tantas outras pessoas. Eu lembro de uma outra situação onde Jesus ressuscitou um homem. Bom, estou falando de Lázaro, né, em João capítulo 11. Então, propositalmente, Jesus demorou um pouco para ir até Lázaro, que estava com enfermidade mortal e de fato veio a falecer. Jesus, depois de alguns dias, ele chega ali até a casa das irmãs de Lázaro, e tanto Maria quanto Marta dirigiram-se a Jesus, e ambas, as duas, disseram praticamente as mesmas palavras: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse vindo antes, as coisas seriam diferentes. Mas Jesus propositalmente demorou para ir até lá. E ele então pede para que o levem até onde Lázaro estava
sepultado. É um dos textos que fala que Jesus chorou, né? Quando Jesus vê ali toda aquela situação, as pessoas chorando, entristecidas, seu amigo Lázaro naquele túmulo. E Jesus, então, de frente daquele túmulo, ele vai ressuscitar Lázaro também. E João registra para nós, no capítulo 11 do seu Evangelho, que Jesus ele faz uma oração, ele conversa com o Pai. Naquela oração ele diz, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Ele ora alto mesmo, né, para que as pessoas que estão ali ouçam a sua oração. Mas ele faz questão de mencionar. Mas é para que eles creiam. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou aqui clamando, estou orando, estou aqui fazendo esse milagre para que outros sejam abençoados, para que outros sejam alcançados por esse milagre que eu vou fazer nesse momento. E é o que de fato vai acontecer. Ele vai ressuscitar Lázaro, como ele ressuscita esse jovem, e muitas pessoas são abençoadas com aquele milagre. Nós podemos aprender muito com esses milagres que nós vemos na Bíblia, porque quando olhamos para nossas vidas, numa proporção talvez pequena ou maior, Deus tem feito muitos milagres na nossa vida, e nós podemos testemunhar deles para outras pessoas. Mesmo alguns que nós não testemunhamos, o milagre parece que é tão grande que outros são abençoados, outros são edificados. Nós louvamos ao Senhor por esses milagres que Ele tem feito na nossa vida. Bom, eu quis falar hoje sobre milagre porque, como eu falei no início, né, todos nós precisamos de milagre, em algum momento ou outro. E é bom confiarmos no Deus que faz milagres, não é assim? É o Deus de milagres. Vamos orar? Deus, obrigado por teu amor que é constante nas nossas vidas. Obrigado porque, como cantamos hoje nos 2 cânticos, o Senhor com o seu sangue nos comprou. E nós hoje podemos ter essa convicção de que somos salvos, somos seus filhos e podemos confiar no Senhor, que é um Deus de milagres. Abençoe os meus irmãos, ajuda aqueles que têm uma necessidade mais urgente, mais pontual, concedendo esses milagres em suas vidas. Nós agradecemos pela reunião que tivemos, pelo culto, pela comunhão em Cristo Jesus. E oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.